Olá, meus queridos ouvintes e amigos aqui do canal Jesus Nosso Amor. É uma alegria muito grande, é uma satisfação imensa. Podemos ter mais um encontro aqui, né, através deste canal, para juntos estudarmos e aprendermos mais um pouco da palavra do nosso Deus, do nosso Criador. E hoje nós temos um assunto muito importante, porque hoje nós vamos falar a respeito do trabalho. E o título do assunto de hoje é Até quando o trabalho se torna uma bênção para o homem? E baseado neste assunto e nesse título, nós vamos estudarmos um versículo da Bíblia baseado no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Queridos amigos e ouvintes, há uma natureza muito importante no homem que foi dada por Deus. E essa natureza é a necessidade de sentirmos realizados. Todo homem tem no seu coração o desejo de sentirmos realizados. E isso é uma natureza que foi dada por Deus ao homem. Agora eu gostaria que você entendesse uma coisa, que quando Deus criou Adão, lá no Jardim do Éden, ele delegou uma tarefa muito importante para aquele homem, para Adão. E a sua tarefa foi de cultivar e cuidar do Jardim do Éden. Foi um trabalho. Meus queridos ouvintes, o trabalho, ele é tão importante, mas tão importante para o homem, que Deus instituiu como uma vocação santa. Por quê? Porque o trabalho, ele foi dado antes mesmo da queda do homem, ou seja, do pecado. O trabalho, ele foi dado para ser uma bênção ao homem, enquanto ele viver aqui neste mundo. Deus deu o trabalho ao homem com uma forma também de glorificar ao nosso Deus. O nosso trabalho não é só uma maneira de um sustento para o homem, de uma profissão. Não, o trabalho também, ele foi dado para o homem como uma forma de glorificar o nosso Criador. Agora eu quero dizer para vocês, meus queridos ouvintes, que existe uma diferença entre o trabalho antes da queda e depois da queda. E qual é a diferença? É que quando o homem pecou, o trabalho, é claro, é óbvio, ele se tornou mais difícil para o homem. Portanto, meus queridos ouvintes, se o trabalho ele é uma bênção, é uma vocação santa, dada por Deus, e é uma bênção de Deus, nós temos em nós uma grande responsabilidade de colocar o nosso trabalho sobre uma perspectiva de vida correta aqui nesse mundo. Agora, qual é a perspectiva correta que nós temos que colocar a respeito do nosso trabalho aqui nesse mundo? Nós temos um livro na Bíblia chamado de Eclesiastes, e no capítulo 2 desse livro, que é um livro escrito pelo homem mais sábio do mundo, que é o rei Salomão, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, nós temos a resposta de Deus a respeito da perspectiva correta a respeito do trabalho que nós fizemos aqui nesse mundo. E o capítulo 2, versículo 10 e 11 de Eclesiastes diz o seguinte: Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Aqui, meus queridos, são as palavras do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, quando ele fala a respeito do seu trabalho aqui nesta terra. E ele fala também no versículo 11, ele acrescenta dizendo: Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu,
com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus queridos amigos e ouvintes, o que o rei Salomão, o mais sábio do mundo, quis nos deixar claro a respeito desses dois versículos? Primeiro, ele quis nos dizer o seguinte, que não importa quanta satisfação ou a melhor e maior carreira possa nos oferecer aqui nesse mundo, elas jamais representará nossa principal realização ou satisfação. Segundo, a nossa verdadeira realização, diz o pregador aqui, que depende de conhecermos a Deus. E não só conhecemos a Deus, temos que conhecermos a Deus intimamente. E também andarmos em perfeita comunhão com Ele e amá-lo para todo sempre. Meus queridos, esse é um belo conselho do grande e do maior homem mais sábio do mundo, o rei Salomão. Ele diz que não importa quanta satisfação, ou seja, a melhor carreira que nós podemos ter aqui nesse mundo, que possa nos oferecer. Ele diz que jamais representará a nossa principal realização. E ele diz que a nossa principal realização aqui nesse mundo depende exclusivamente de conhecermos o nosso Deus e também andarmos em perfeita comunhão com Ele e amá-los também para todos sempre. Esse é o conselho do homem mais sábio do mundo, o rei Salomão. É o conselho de Deus para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Eu peço que você assista o vídeo todo, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.